Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô aqui com a presença ilustre de uma convidada, que é a minha amiga Raíssa. Hoje vamos escutar um pouquinho sobre a história dela. Vai ser um papo aqui informal mesmo, então não liguem não se a gente... sei lá. Porque, enfim, nós somos assim. Primeiro, Raíssa, apresente-se e me conta um pouquinho sobre a sua infância, como é que foi em relação a... você sempre conheceu a Deus, veio uma coisa da sua família ou não? Bom, gente, meu nome é Raíssa e primeiramente, estou muito feliz de estar aqui no canal da minha amiga Rafa. Eu amo muito ela e já quero deixar aqui que pra mim a Rafa ela é um presente do Senhor, porque quando eu conheci ela, a gente criou uma amizade do nada, mas hoje em dia eu sei que foi o Senhor que enviou ela como uma amiga, porque em muitos momentos ela que me ajudou. Mas vamos lá. E ela também me ajudou. Gente, eu sou a Raíssa, eu tenho 22 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu moro em Niterói. E a minha infância, gente, eu morava com os meus pais, que era minha mãe e meu pai. Mas com 3 anos, meus pais se separaram. E eu não tenho muitas lembranças desse momento. Mas dos meus 3 aos meus 10, 11 anos, eu fui morar com a minha avó por parte de mãe. E eu tinha mais 2 irmãos. Só que eles foram morar com uma tia do meu pai, então eu cresci sozinha. E a minha avó, ela era evangélica, ela era da Assembleia de Deus, e eu sempre ia com ela para os cultos e tal, mas eu era uma criança muito tímida e muito excluída. E a minha avó era alguém que eu entendo que por tudo que ela passou na vida, ela era alguém muito protetora, era como se fosse uma mãe coruja, sabe? Ela não gostava que eu brincasse com, sabe, outras crianças na rua. E no colégio eu já sofri bullying, eu apanhei na escola. E eu não entendia que isso era um bullying, sabe? E aí, com os meus 10, 11 anos, eu vim morar com a minha mãe, aqui em Niterói, com meu padrasto e com a família dele. E eu acho que eu mudei muito quando eu vim morar em Niterói, porque eu realmente virei uma criança mais solta e tal. E sobre Deus, eu não conhecia a Deus como hoje eu conheço. E foi passando a vida, e aí com 14 anos, mais ou menos em 2017, 2018... detalhe, eu nunca tive uma relação muito próxima com meu pai. Porque, bom, meu pai, ele traiu muito a minha mãe. Então, minha mãe se separou dele, minha mãe grávida, ele traiu ela. Então, eu não entendia também que muitos dos meus comportamentos em relação, por exemplo, a outros homens, era porque eu não tive meu pai presente na minha vida e porque eu tinha uma carência muito grande de um pai na minha vida. Então, com 14 anos... foi o ano que meu pai faleceu, em agosto de 2018, e eu estava conhecendo um menino, então nós começamos a namorar e ele também não tinha mãe, então eram duas crianças com muitas carências e muitas dores que não entendiam e começaram um relacionamento. E esse relacionamento eu terminei muitas vezes, nós ficamos mais ou menos 4 a 5 anos juntos, foi um relacionamento que eu tinha muita dependência emocional, eu não entendia isso. Até que em 2023 eu terminei esse relacionamento e eu achei que, né, a pessoa, querendo ou não, era um brinquedo. Eu não entendia nem o que estava na minha cabeça. E aí os dois se magoaram muito e eu precisei passar por um processo que hoje eu sei que foi o Senhor, porque o Senhor, ele tirou uma pessoa da minha vida que eu sei que se hoje eu estivesse com essa pessoa, eu não teria conhecido o Senhor como eu conheço hoje e aprendido as coisas que eu aprendi. Então... Você sabia quem era Deus, já ouvi falar, né, por causa da sua avó. Isso. Mas você ainda não tinha tido uma experiência com ele. Nossa, de fato, sim. né? Sim. Minha relação com Deus era porque eu tinha medo, né? Porque eu ouvia minha mãe falar que Deus, ele, né, é o pecado. E pra mim era tipo, eu tenho medo e eu nunca vou pra outra religião. Mas eu também não tinha uma religião que era Cristo, sabe? Eu só... vivia, tipo, eu vou viver, vou fazer isso e isso, mas também não vou, sabe, ceder pra Deus não me castigar, sabe? Eu de fato, eu não conheci o Jesus que morreu numa cruz pelos meus pecados e, sabe, eu não entendia isso. E aí, como que foi esse encontro com Deus? Como que isso aconteceu? O meu encontro real com o Senhor, eu sei que ele não começou do nada, ele começou em 2023, que foi quando aconteceu esse término com esse menino.
eu tava muito mal, e aí meu irmão era da igreja que nós frequentamos, e aí ele começou a me levar pra igreja. Eu comecei a conhecer um pouco mais da igreja, me interessar, eu cheguei aí em GC é como se fosse uma célula na nossa igreja, e se chama Grupo de Crescimento. Eu comecei a frequentar aonde eu morava, só que o meu coração não estava no Senhor, o meu coração ele estava no temor dos homens, tipo, eu queria impressionar essa pessoa, eu tava com aquela com tanta dependência emocional nessa pessoa, eu não entendia que eu precisava curar isso, que eu tinha ido pra igreja pra, tipo, essa pessoa me ver como uma nova mulher. Mas eu sei que o Senhor usou isso pra me alcançar, porque em 2023 eu me batizei. E logo depois eu me afastei. Então 2024 foi um ano que eu passei completamente afastada do Senhor e da palavra. Mas eu tinha uma amiga que eu sempre lembrava dela quando eu tava mal, e eu mandava mensagem, tipo, amiga, eu quero ir pra igreja, será que a gente pode ir? E ela sempre me respondia com todo o amor do mundo. E eu, nas vezes que eu fui, eu sempre aceitava Jesus. Isso é todo culto lá na frente. Gente, era uma coisa linda, né? E aí, em 2025, eu tava passando por eu ouvi uma pregação que Paulo, ele foi cercado em todas as áreas pelo Senhor. E eu me senti como Paulo, né? Hoje, vendo, né, a história de Paulo, em todas as áreas da minha vida, a financeira, profissional, familiar, sentimental, eu tava, tipo, no limite, do limite de, tipo, cara, eu não aguento mais viver o que eu tô vivendo. Até que, bom, em 2025, mais ou menos março, abril, eu não tava bem e eu fiz uma oração muito sincera pro Senhor. E eu falei, Senhor, eu não quero mais viver os ciclos que eu tenho vivido. Eu vejo que as pessoas que te seguem de verdade, elas, mesmo tristes, mesmo, tipo, passando por dificuldades, elas te amam e vivem uma vida, tem uma alegria que eu quero também. E eu fiz essa oração muito sincera pro Senhor. E eu sei que a partir disso o Senhor começou a fazer com que tudo cooperasse para que eu estivesse mais perto dele. O Senhor também sabia que eu não conseguiria aceitar Jesus na igreja que a gente frequenta. Não porque alguém tenha me julgado ou falado alguma coisa, mas eu me sentia muito suja e muito impura, sabe? De estar ali, pelas vezes que eu já aceitei Jesus lá e não permaneci. E aí... Isso é Satanás colocando isso na cabeça pra pessoa não sentir que ela pode, sim, né? Que ela pertence, que ela é filha, né? Pra ela se sentir suja por causa de um pecado. Mas se isso fosse real, o sacrifício da cruz não valeria de nada, né? Porque foi por isso que ele morreu por nós. Sim. E eu não entendia isso, sobre ser Satanás que, tipo, me fazia não querer aceitar Jesus lá por vergonha, até que apareceu no meu Instagram tava se convertendo nessa época, e aí apareceu uma publicação de uma igreja que era muito perto da minha casa, e uma pastora que iria pregar, que eu admiro muito, que é a Camila Barros, e era num dia que eu ia conseguir ir, e aí eu fui nesse dia. Fui eu e meu irmão, a gente ficou em pé o culto inteiro, não tinha lugar, mas a palavra foi sobre Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. E que as áreas que estavam mortas na minha vida, o Senhor faria reviver. E ele falou muito comigo. Eu sei que foi ali naquele dia que eu aceitei Jesus diante dos homens. E eu comecei a viver uma vida de fato com o Senhor. E faz 1 ano e alguns meses, bastante meses, que eu tenho vivido essa vida com o Senhor, e eu posso dizer com todas as palavras, todas as letras possíveis, que foi a melhor decisão da minha vida. Como tem sido esse 1 ano, né? Eu imagino que, né? Não só imagino, mas como eu sei, né? Que ela é minha amiga. Mas quando você começa a caminhar com o Senhor, não significa que a sua vida vai virar um mar de rosas. A gente passa por processos, muitas vezes Deus precisa consertar coisas na gente, curar coisas. E curar dói, porque você tem que catucar a ferida, né? Então, conta um pouco como é que como é que tá sendo essa experiência pra você, e também, tipo, o que te faz permanecer, né? Dessa vez, o que mudou pra você continuar? Começo, assim, da minha caminhada, em abril, depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a orar todos os dias e fazer devocional todos os dias, porque eu sabia que eu não queria mais voltar para o lugar onde eu estava. E eu sabia que essa era uma forma de eu conhecer mais do Senhor,
tipo, meio que inconscientemente, porque eu não tinha vivido uma vida na igreja e de fato conhecendo o Senhor. Eu tinha uma amiga ali na igreja, eu comecei a orar também, principalmente por amizades do Senhor que me fizessem querer estar ali, porque eu tinha muitos amigos do mundo, eu sou uma pessoa que eu falo a beça, eu falo até com a parede se precisar, então eu sou muito sociável e acabava que eu tinha muitos amigos do mundo. E não que essas pessoas sejam ruins de forma nenhuma, mas eu sabia que eu estava num lugar de ser influenciada ao invés de influenciar alguém. Então eu comecei a orar para o Senhor limpar, fazer a oração perigosa, né? Para o Senhor limpar quem precisasse, limpasse o que precisasse limpar da minha vida. E eu precisei renunciar e, por exemplo, parar de falar com pessoas porque eu não conseguia, sabe, cortar o laço, então eu precisei parar e silenciar pessoas no meu Instagram, os stories, porque aquilo me fazia ter vontade de estar nos lugares. Eu precisei realmente renunciar e graças a Deus. Tem um versículo que eu nunca lembro qual é, mas que fala que se seu olho te faz pecar, arranca o olho. Uhum. É melhor você entrar no reino dos céus sem um membro, sem uma parte do corpo, do que com o seu corpo inteiro ser jogado no lago de fogo. Eu acho que é isso. A gente bota aqui escrito, mas é basicamente isso, né? Eu acho que você escolheu arrancar um olho pra poder conseguir continuar, né? Permanecer. Sim. Você sabe onde o calo aperta. Nossa, exatamente. Tem coisas que a gente sabe que vão nos influenciar, né? Sim. E eu sei que foi o Senhor me dando essas direções, porque, cara, uma semana antes, mais ou menos, de eu aceitar Jesus, e eu tava, como a Rafa falou, a minha vida não melhorou do dia pra noite, eu não comecei a ganhar rios de dinheiro, não ganhei um carro, não ganhei, sabe, um namorado, não. E, na verdade, parecia que tudo tinha piorado, assim, em casa e tal, porque eu tinha uma relação um pouco complicada com a minha mãe, de nós não sabermos conversar, e como eu era nova convertida, eu não entendia que, tipo, perdão, cura e, sabe, eu ter que tratar o outro bem e, sabe, amar. Então, eu não entendia essas coisas. E aí o Senhor, ele foi me lembrando, me trazendo, na verdade, a palavra. E aí, quando eu li a palavra, eu falava, nossa, eu tô errando nisso, eu preciso e quero melhorar. E aí eu passei por momentos muito difíceis dentro de casa, que parecia muitas vezes que eu estava completamente sozinha e que talvez a minha família nunca fosse melhorar. E eu perguntava pra Deus, eu falava com Deus, Deus, eu não aguento mais, tipo, nunca vai melhorar. E o Senhor, ele me fez entender que eu precisava, primeiro, ser sincera com Ele para que Ele pudesse agir na minha vida, e segundo, eu entregasse essas coisas para Ele, porque se eu não entregasse, eu ia continuar com os fardos e talvez eu não entendesse que o Senhor, Ele cuida de cada detalhe, como eu vejo hoje. Nesse um ano, o Senhor, ele me aproximou de pessoas que me fizeram querer crescer no Senhor e ler mais da palavra, e eu também precisei passar por muitos momentos, tipo, sozinha. O Senhor, ele teve um momento que ele me colocou entre pessoas, tipo, pra estar com amizades que realmente me impulsionassem, eu soubesse que eu tenho pessoas ali dentro da igreja que orassem por mim, que cuidassem de mim. Mas teve um período que eu precisei estar sozinha, a solitude, né? Porque eu sabia que eu tava, querendo ou não, colocando uma dependência nas pessoas, nas amizades, né? Então eu precisei ficar um momento sozinha com o Senhor, eu e o Senhor, de ir mais profundo na palavra e saber mais ouvir a voz do Senhor. E nesse um ano, como eu falei, as coisas, elas melhoraram de dentro pra fora. Não foi uma mudança no meu externo, porque hoje eu entendo que o diabo, ele nunca vai querer te perder do time dele. Então é como se fosse um jogo de futebol. Quando você vai pro time adversário, o adversário vai tentar te atacar pra que, sabe, você perca. E foi assim que aconteceu comigo. Mas eu precisei sempre entregar pro Senhor as minhas dores, sempre ser sincero, falar, Deus, eu não tô aguentando, eu não sei o que fazer, me ajuda. E cara, o Senhor, ele ama quando a gente é sincero com Ele. Ele ama, porque assim Ele pode agir na nossa fraqueza, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, acho que, resumindo, eu precisei muito entregar as minhas fraquezas pro Senhor nesse um ano e ver Ele agindo nessas fraquezas, e
e realmente fazendo coisas no meu interior, de dentro pra fora. Você ainda tá nesse processo, né, de cura, de... Acho que você já tá livre de qualquer opressão, né? Mas querendo ou não querendo, né? Os cristãos, eles são atacados, porque não é isso que o inimigo quer, né? Exatamente. Então a gente sempre tem que estar sensível pra discernir, tá, isso aqui que eu tô pensando, isso vem de mim ou não, né? E óbvio que não significa que todo dia vai ser bom, né? Tem semanas que às vezes ela tá passando por mais lutas, às vezes Exatamente. e é por isso que Deus coloca amigos, né? Cristãos e assim, pra quando você estiver mais fraco, eles vão te puxar pra cima, né? E é permanecer, né? Eu acho que essa palavra tá sendo muito forte pra você e pra mim esse ano, né? De mesmo quando tá... É porque eu não contei aqui ainda, mas eu também tô no meu processo, né? Então, a gente tá aprendendo muito que permanecer em Deus não significa que a sua vida vai estar super deslanchando. Mas o fato de você estar ali e falar continuarei, mesmo dias mais borocochô assim, né? Sim. Isso é permanecer, né? Sim. E eu lembro de uma época, parece até que foi muito tempo atrás, mas que eu não tava bem em relação à minha família. E teve um dia que eu tava saindo do Revaiá, que é um seminário bíblico da nossa igreja, e, um parêntese, esse seminário, eu não tenho nem o que dizer, porque muito do que eu aprendi, fui liberta, foi através desse seminário, que nós fazemos, inclusive, tem online, né? Tem online, gente. E ele realmente é um seminário do Espírito Santo, não é apenas algo teológico, mas, enfim. E aí a gente tava no Revaiá um dia, e aí eu lembro que eu tive uma briga muito feia com a minha mãe, a Rafa viu. E eu tava tipo, cara, eu não aguento mais, tipo, eu não sei mais o que fazer e eu não aguento mais. E a Rafa, ela falou, cara, às vezes permanecer é sobre você não olhar pra trás, não voltar para o lugar onde você estava, é só você permanecer no lugar onde você está, não precisa você avançar, mas permanecer no Senhor. Essa foi uma palavra que entrou no meu coração e fica até hoje, porque realmente, às vezes não é sobre você avançar, mas sobre você permanecer com o Senhor. E um versículo que Jesus, ele fala, se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você ser liberto, você precisa permanecer no Senhor. E essa libertação, ela exige confrontos, mas você precisa permanecer. É nesse lugar de permanecer que você vai ser curado e liberto. Sim. Fazendo assim uma autoanálise, o que você acha que o Espírito Santo assim, mudou em você como pessoa? A Raíssa de antes e a Raíssa de hoje, né? O amor em relação a outras pessoas, sabe? Olhar muito mais para as outras pessoas com amor e talvez com realmente, cara, essa pessoa, ela pode estar passando por um momento ruim, ela pode não conhecer a Cristo. Por exemplo, a minha mãe, eu nunca olhei para ela pelos nossos atritos, eu nunca olhei para ela com um olhar de muito amor, sabe? Eu com um olhar de compaixão e empatia, que é principalmente o olhar de Cristo. Até que eu comecei a passar pelo processo do Senhor ter que me levar a esse lugar de, cara, sua mãe passou por coisas. Você também precisa amar ela e entender que ela também passou por coisas que ela não foi curada. E aí, a partir daí eu entendi que, cara, todos estão passando por processos e eu preciso olhar para as pessoas com amor, porque eu precisei que olhassem para mim com amor quando eu estava ferida. E também acho que, de forma nenhuma, isso é me gabando, mas eu entendo que eu amadureci muito nesses processos de dor que eu passei. Hoje eu posso falar para pessoas que passaram pela depressão, que passaram por ansiedades ou por questões familiares, questão de rejeição, questão sentimental, de dependência emocional, de carência. Eu sei que eu amadureci muito nesses pontos. O Senhor me levou a amadurecer e eu ver, tipo, cara, o Senhor está com você, sabe? Poder falar para pessoas que o Senhor está com elas. Eu acho que você entendeu também a sua identidade, né? Quem você é para Cristo. Isso faz total diferença. Nossa, sim, com certeza. Eu tinha muita dúvida sobre a minha identidade. Na verdade, eu tinha muitas feridas.
E eu não entendia que essas feridas refletiam na forma como eu via o Senhor e como eu me via. E eu ainda tô nesse processo de realmente saber qual é a minha identidade. Mas hoje eu sei que eu sou filha do Senhor, eu sou amada. E Ele me amou primeiro, antes de eu amá-lo, Ele me amou primeiro. E o amor dele é suficiente, sabe? Eu não preciso de mais nada, como diz o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu não tenho algo agora, eu não preciso, porque o Senhor, Ele me sustenta em cada estação da minha vida. E é difícil aprender isso, gente. Eu tô falando aqui, Botar uma coisa muito difícil. Eu tô falando aqui, mas não é nada. A gente passar por isso, a gente tipo assim, caraca, Deus. Pelo amor de Deus. É tipo aquela música, socorro, Deus. A gente fica assim, tá? E é assim, eu tô falando aqui na parte bonita, porque... Mas a Rafa a gente tá rindo agora. Como tava a cabeça do palhaço, gente. Eu tava enlouquecendo, eu tava assim, Deus. Gente, então, a gente não tá querendo também tacar terror exatamente. em vocês, mas a gente tá querendo passar a realidade. Quando você começa a viver pra Deus, terão desafios. Depois, quando você rompe isso, ó, beleza, você vai amadurecendo e avançando. E base bíblica no que Rafa falou. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Se o nosso pai venceu o mundo, cara, a gente vai vencer junto com ele. Vencedoras, né? Porque... Ai, perdão. Mas agora eu queria que você contasse um pouco o que você tem de experiências sobrenaturais, como você foi batizado, você é batizado com o Espírito Santo, né? Poder, você já caiu, assim, essas coisas mais sensacionalistas, não pra trazer um sensacionalismo, gente, mas é uma área que eu sempre vi você muito... botando no título, o dia que a minha amiga caiu no manto. Mas, assim, é uma área que eu senti muita curiosidade. Eu fico perguntando para as pessoas porque eu quero saber como foi a experiência delas, como que é, né? Também, ou como ouvir a voz de Deus, como é sentir a presença dele. Então, como que você teve que ir atrás disso ou veio, tipo, automaticamente quando você aceitou Jesus, assim, né? Como é que foi esse processo? E, enfim, quantas experiências interessantes você já teve? Bom... Acho que a primeira experiência que eu tive com o Senhor, de fato, foi no ano passado, mesmo quando eu aceitei Jesus, comecei a viver com Ele. Eu comecei a buscar, como eu falei, comecei a ler a Bíblia, fazer o devocional. E a minha mãe começou a conversar comigo sobre jejum. Eu sempre ouvi que ela fazia jejum. E aí eu falei, cara, minha mãe sempre falou pra mim sobre o jejum ser pra uma libertação, pra cura, pra algo que talvez você queira, uma resposta do Senhor. Eu falei, e aí eu pensei, cara, eu vou fazer um jejum pra que o Senhor me liberte de talvez coisas que eu não saiba que eu preciso ser liberta. Aí, era um domingo, eu acordei de manhã. Detalhe, eu não vou geralmente nos cultos da manhã com a minha mãe, porque ela gosta da manhã, eu vou na noite. Nesse dia, eu acordei, eu tava realmente no começo da caminhada, e aí eu falei, vou fazer um jejum, vou de 9 a 1h, que é a hora que acaba o culto. E aí eu fui, entreguei pro Senhor, falei, Senhor, que o Senhor me liberte, mas eu quero muito que o Senhor fale comigo. Por que o Senhor me criou? Qual é o meu propósito nessa terra? Eu quero muito que o Senhor me dê, sabe? Fale comigo de verdade, me dê alguma, talvez, resposta. Aí, beleza, comecei o jejum, fui pro culto. Não vou mentir que eu não lembro do que foi o culto, mas eu sei que foi um culto abençoado, aleluia. E aí, no culto, no final do culto, minha mãe encontrou alguns amigos dela, e nós saímos com esses amigos dela. Eu não sou de sair com a minha mãe e nem com os amigos dela da igreja. Nesse dia nós saímos com ele, chegamos num sítio lá. E nesse sítio tinha uma moça no balanço. Esse detalhe é importante, tá? Tinha uma moça no balanço, uma senhora, e aí eu fui ajudar ela a ir até um certo lugar, porque como era um sítio, o chão era, tipo, como é que fala? Tipo, sabe? De terra, então poderiam ter buracos ali, ela tinha um problema nas pernas, então eu ajudei ela a ir até um certo lugar. Nisso que eu me apresentei pra ela, ela se apresentou pra mim, e ela falou que era pastora. Aí eu, acho que tem coisa aí. E ela falou que queria ir pra um canto mais isolado, porque ela iria pregar e queria
queria... Se prepara. Isso, exatamente, se preparar pra mensagem. E aí eu falei, será que você pode me contar sobre o que é essa pregação? Aí, guardem esse detalhe. Ela ia pregar sobre Atos 2, que é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja depois que Jesus subiu aos céus. Nisso, ela começou a falar e tal, e começamos a conversar. E ela, uma mulher muito de Deus, ela começou a ser usada pelo Senhor pra falar comigo, falar que eu era batizada com o Espírito Santo. No primeiro momento, quando ela falou, você é batizada com o Espírito Santo, eu achei que fosse uma pergunta. Aí eu falei, sou batizada. Aí ela, não, você é batizada com o Espírito Santo. Eu vejo que você é batizada com o Espírito Santo. E eu falei, eu sim, eu tenho certeza. Aí ela falou isso e ela entregou muitas coisas sobre a minha vida. E ela falou que o Senhor me via, que eu era muito, muito amada. E que mesmo que eu não fosse compreendida, talvez dentro de casa, o Senhor, Ele me compreendia. E o que Ele faria através da minha vida seria, sabe, alcançar almas. Aí... beleza, guardaram esse detalhe sobre Atos 2 e sobre ela ter falado que eu era batizada com o Espírito Santo, né? Eu não sabia o que era ser batizado com o Espírito Santo. Até que no domingo seguinte, eu fui pra igreja de novo. E eu não lembro se eu fui em jejum ou não, gente. Mas eu fui pra igreja e o pastor pregou sobre Atos 2. E foi nesse dia que eu fui batizada com a oração em línguas. E eu, tipo assim, eu falei, gente, acho que eu tô maluca. Que é isso? E, cara, foi um dia sobrenatural. E foi nesse dia que eu realmente fui batizada com línguas. Mas eu não entendi ainda o que era o batismo em línguas. E aí, o Senhor fez uma pessoa me dar de presente um livro que era sobre oração em línguas. E hoje eu entendo o quão poderoso é a oração em línguas. Porque mesmo que a gente não sinta nada por fora, a oração em línguas, ela tá sendo no seu espírito. E na palavra fala que a oração em línguas é para Ele nos edificar. Então é como se fosse um prédio crescendo. Você tá sendo edificado. Então tudo que precisa ser limpo em você vai estar sendo limpo pelo Espírito. É uma oração que é uma das mais poderosas que tem, porque o diabo não entende essa oração. Por isso que nas igrejas talvez não seja tão falado sobre a oração em línguas, mas ela é uma das armas mais poderosas que o cristão tem. É o próprio Espírito Santo orando através de você. Exatamente, exatamente. É uma oração que você está orando à vontade do Senhor. Então, ela é muito poderosa, mas tá tudo bem se você também não foi batizado, porque ela é pra todos e cada um vai ter o seu momento. Não precisa se apressar. Sim, é por isso mas que eu até pergunto. Sim, mas ela, a Rafa, gente, ela é uma mulher muito usada pelo Senhor. Tipo, sem precisar da oração em línguas, muitas e muitas vezes. Ela veio até mim e eu precisava, tipo, conversar. E ela perguntou, tipo, amiga, tá tudo bem? E eu falei, tipo, não. Então ela é uma mulher, ela já teve visões comigo e em outras áreas também, com outras pessoas. Então a Rafa, mesmo que ela não seja batizada pelo Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo dentro dela e ela é muito usada por ele, tá? Eu aprendi recentemente, nem lembro quando que foi isso que eu aprendi recentemente. Existem 4 tipos de batismo, né? Uhum. Tem o batismo nas águas, Uhum. tem o batismo em Cristo, que é quando você aceita Jesus. Aí quando você aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem morar em você. Uhum. Aí existe o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. E existe o batismo no fogo. Eu nunca senti os últimos 2, eu nunca tive os últimos 2. É até por isso que eu pergunto, tipo assim, quando você começou a falar em línguas, como é que foi? Foi tipo, a sua boca meio que perdeu o controle? Uhum. Ou você tinha o controle e só, tipo, você escolhe se você fala ou não? Ou você não tem escolha? Quando aconteceu comigo, o pastor, ele falou assim, quem não é batizado em línguas vai começar a falar em línguas. E começaram a vir coisas na minha cabeça e eu comecei a falar. E, tipo, veio na minha cabeça e eu comecei a falar. E aí eu comecei a falar e comecei a sentir muito a presença do Senhor. E eu sou uma pessoa muito chorona, a Rafa sabe disso. Então eu comecei a chorar muito, porque essa é uma forma de eu me quebrantar também. Então eu comecei a chorar muito e comecei a falar em línguas. E, tipo, eu me curvei, né? Porque eu creio também que as nossas
E foi até na aula de vida de louvor. A professora falou sobre as nossas expressões físicas, acho corporais. que corporais, elas terem muito poder no mundo espiritual. Então, por exemplo, o se render, ou você, por exemplo, se ajoelhar, ou se, tipo, dobrar diante do Senhor, isso é muito poderoso, porque é um quebrantamento. Porque na palavra a gente precisa... O Senhor, ele se opõe aos orgulhosos. Então, a gente precisa sempre estar se quebrantando diante do Senhor, se humilhando. E aí, ali naquele momento, tipo, eu me prostrei diante de Deus, porque eu tava, tipo assim, aleluiada. E aí eu comecei a falar em línguas, mas foi algo que veio na minha cabeça e eu comecei a falar. E eu não sabia o que eu tava falando, mas eu comecei a falar e senti a presença do Senhor. E ali eu sei que, de fato, eu fui batizada em línguas pelo Senhor. E... Tem pessoas que têm o dom de interpretar essas línguas, mas não é todo mundo que tem. Não tenho não, gente. Mas eu sei que tem gente que tem. Nossa. Mas vocês sabiam que a gente pode pedir pro Senhor esses dons? Porque... Eu peço pra Ele todos os possíveis. Tudo tem disponível, Pai. Eu quero. Gente, já a Rafinha vai voltar aqui falando: gente, eu fui batizada com línguas e com dom de interpretação. Amém. Porque eu creio e é forte o babado. O babado dessa querida. Mas, o que mais? Você teve mais alguma experiência, assim, diferente? Então, nós tivemos ano passado o Summer Camp, que é o acampamento, o retiro da nossa igreja. De jovens. Isso. E aí lá, a gente, no ônibus, recebeu uns papeizinhos pra gente escrever o que a gente queria viver lá. E eu vou até mandar pra Rafa depois pra ela colocar aqui pra vocês o que eu escrevi. A letra tá péssima, tá, gente? Mas eu escrevi o que eu queria viver ali. E eu pedi pro Senhor pra falar muito em línguas, orar por pessoas. E pra que, tipo assim, cada dia eu recebesse mais do Senhor. E eu digo que, tipo assim, eu não consigo nem explicar o que eu vivi lá. O primeiro dia, a gente precisava servir. Quem quisesse servir, poderia servir na comida, né? No refeitório. Isso. E aí eu servi ali. E depois nós tivemos uma reunião de quem serviu no templo. Não, no refeitório. A gente foi pro templo, no caso. O templo onde tem o culto, a palavra. Isso. Ali, gente, começou uma oração. Eu, tipo, cara, tranquilo, porque já tinha tido o culto da manhã, que todo mundo ficou aleluiado. E aí, nessa parte da tarde, eu falei, cara, vai ser tranquilo, uma oração, tipo, pela vida de todo mundo, tranquilo. Até que começou um reteté ali. E eu comecei a sentir muito a presença do Senhor. E eu fui ministrada ali sobre cura, sobre, sabe, enfim, sobre... O Senhor foi ministrado através da vida de uma pessoa. E eu orei por outras pessoas ali. E eu fiquei muito feliz porque eu fui usada para pessoas ali. Esse retiro que a gente a conheceu gente se aproximou. melhor. Exatamente. Inclusive, Deus usou ela pra falar qual é o meu chamado. Ela foi orar por mim numa hora e Deus começou a falar através dela e eu só chorava, assim, né? Porque ela não me conhecia, ela não conhecia a minha história e ela tava falando coisas que eu tava vivendo. E eu pedi pra Deus, eu acho que meu chamado é tal, mas se for, me confirma. E ela foi e falou com todas as palavras o meu chamado. Depois eu vou contar pra vocês o meu testemunho, né? Mas ela foi extremamente usada também. E ali Deus também nos uniu. Eu não acho que foi à toa. Eu acho que Deus une propósitos. E Ele ter nos unido assim. E ter usado ela pra falar o meu chamado. Exatamente. Nós duas, eu tô imaginando a gente com aquelas roupas de guerreiro, Nossa. tipo assim, com as espadas nos demônios. A gente pode fazer a capa pro vídeo já assim. Cara, não, mas realmente a gente se aproximou muito ao longo desse acampamento, né? Eu falei, gente, que mulher de Deus, muito usada, quem é ela? Gente, eu ainda tinha, eu fiquei... Eu sei lá, só fui eu fui orando e também recebi muito do Senhor. Eu caí também lá e eu falei, tipo assim, Deus, eu quero sentir a sua presença como nunca antes. E eu, de fato, eu senti lá. E foi muito sobrenatural. Eu tô falando assim, mas é porque não tem como explicar. É tão sobrenatural a presença de Deus. E eu lembro que uma música que
tocou e tocou o meu coração também foi A Espreita de Ti. Essa é braba. Gente, essa música, ela fala, tipo, apareça e eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua presença. A sua chegada. E eu não me envergonho da presença do Senhor. Nossa, essa música, ela me marcou muito nesse acampamento, nesse retiro. E eu também lembro que nesse retiro, uma palavra muito do Senhor, que um salmos, né, era de tipo, o Senhor não retirar de mim a presença dele, e que tipo, eu pudesse habitar no lugar da presença dele. E foi incrível. O Senhor falou sobre Isaías também. Eu não sei se era Isaías ou Jeremias, que não se sentiam dignos de, sabe, receber a palavra do Senhor e de ser um profeta para as pessoas. E o Senhor falar, tipo, eu te gerei, eu te chamo pelo nome, sou eu que sei os planos que eu tenho pra você. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas também me marcou muito, porque, cara, nossa geração, ela precisa de pessoas ousadas e, tipo, eis-me aqui. Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, mas o Senhor é quem vai na minha frente. Nos capacita. Exatamente. Você ia falar do último dia, você já falou tudo? O último dia... Não, tudo bem. O último dia foi esse dia que eu recebi. Eu achei que, tipo assim, já tava, tipo, maravilhoso. Eu falei, cara, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha pra viver, mas o Senhor deixou o último vinho. Pausa! Como até diz a palavra, o vinho, o melhor vinho fica pro final. E foi, de fato. A gente, além de receber muito da nossa pastora, eu sei que começou ali o reteté e a Rafa, eu sei que ela foi liberta de muitas coisas nesse dia, cara. Porque começou a todo mundo se aleluiar, entendeu? Receber muito da presença do Senhor e ser liberto, entendeu? Então, cara, foi lindo também ver o quanto as pessoas estavam prostradas diante do Senhor. No final do culto, tava todo mundo com a cara desse tamanho, entendeu? Chorando a beça. E, cara, é um ambiente maravilhoso, porque a gente não usa o telefone lá também. Tipo, lá não tem sinal. Não tem, nem pra você mandar uma mensagem, nem pra você ligar. Então isso faz com que as experiências com o Senhor sejam muito mais intensas, porque você não tem as distrações que nós temos hoje em dia com o telefone. E aí foi a Bíblia isso. E seus amigos e Deus. Né? Exatamente. E foi basicamente isso, um pouquinho do meu testemunho. Eu espero que vocês possam ter sido edificados com um pouquinho do que eu vivi e que o Senhor possa tocar o coração de vocês e fazer vocês entenderem que permanecer no Senhor é muito melhor do que as coisas desse mundo. E eu posso dizer que esse mundo, ele não tem nada para oferecer para nós. E Cristo, ele tem a vida eterna. Ele tem a salvação, que importa muito mais do que bens ou qualquer outra coisa. Nada vai te saciar, apenas Cristo. É isso. Ai, que lindo. Gente, eu vou trazer ela mais vezes, até porque eu tenho certeza que ela tem mais coisas pra contar. É porque já estamos atrasadas pro culto. Hoje é domingo. Mas ela voltará aqui, tá bom? Eu espero que tenham gostado desse episódio. Obrigada por estar aqui, minha amiga, minha friend. Te amo muito, amiga. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo, tchau.